Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estaremos falando sobre a primeira epístola de João, no capítulo 4, só os 3 primeiros versículos, onde ele escreve o seguinte: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provem os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês já têm ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Aqui, espírito no versículo 1 é equivalente à mensagem. Ou seja, quando João ele está falando não deem crédito a qualquer espírito, ele está falando não deem crédito a qualquer mensagem. Antes, provem a mensagem se ela procede de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, esses falsos profetas, eles são os propagadores, eles são os pregadores dessas mensagens que não contêm nenhum conteúdo bíblico. Eles pregam umas mensagens que não contêm nenhum teor da palavra do Senhor. Eles podem até pegar um texto baseado em alguma passagem na Bíblia, só que eles vão distorcer por completo esse texto. São aqueles famosos pregadores da prosperidade, os pregadores hereges que pregam heresias. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, Pedro escreve, também movidos por avareza, eles farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que Pedro ele está apresentando aqui no capítulo 2? Ele está apresentando os falsos mestres, ele está apresentando o caráter deles, a obra deles e o castigo. Esses pregadores que Pedro ele está falando são aqueles pregadores que eles pregam uma mensagem falsa. Assim como no tempo dos profetas existiram os falsos profetas, nos nossos tempos existem os falsos mestres. E isso não é de se estranhar, porque isso também já era de se esperar, de que surgissem falsos mestres, não levantados por Deus, mas falsos mestres inspirados pelo Espírito do mundo, para virem à igreja, para subirem aos nossos altares, para pregarem mensagens que não vão ter nenhum alimento espiritual para os ouvintes. Se João fala que é para nós provarmos os espíritos, então como é que nós poderemos conhecer que o espírito ou uma mensagem ela venha da parte de Deus? O versículo 2, João vai dizer, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o Espírito de Deus. Aqui, esse confessa não é o simples reconhecimento de quem é Jesus. Até os demônios conhecem quem é Jesus. Aqui o que João está falando é uma confissão em sujeição a ele, com o propósito de glorificá-lo. Ou seja, é confessá-lo, é se submeter a ser o Senhor, é se submeter a obedecer às ordens de Jesus, é se submeter a viver a uma vida em que Deus queira que você viva, e vamos resumir aqui, é se submeter a ser um servo de verdade. Todo espírito, toda mensagem que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Toda mensagem que prega de fato Jesus da maneira que ele é uma mensagem que provém da parte do Pai para os filhos. Toda mensagem que apresenta Jesus da maneira que ele é uma mensagem que vem da parte do Senhor Deus aos homens e mulheres que precisam ouvir a verdade bíblica. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, quando nós estamos apresentando uma mensagem da verdade, nós estamos apresentando o próprio Cristo ao pecador que necessita conhecer. Então, se nós já conhecemos como que o Espírito ou a mensagem vem da parte de Deus, então como é que nós podemos conhecer que o Espírito ou a mensagem não vem da parte de Deus? Versículo 3 vai dizer o seguinte, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo.
Ou seja, toda mensagem que não apresenta o Senhor da maneira que Ele é, não é uma mensagem que provém da parte do Pai. Até porque Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, Ele não iria querer que você, como criatura dele, ouvisse uma mensagem mentirosa da parte dele. O Senhor, como Criador e provedor de tudo, de todas as coisas, Ele não ia querer que as suas criaturas se alimentassem de uma palavra, vamos dizer assim, venenosa. Deus, de modo algum, Ele iria apresentar aos homens uma palavra fictícia, uma palavra que contém fábulas. Deus, Ele não iria se agradar em entregar aos homens a mentira. Foi por isso que Ele entregou o seu Filho, a verdade, aos homens. Então, para concluir, fica a pergunta: como conhecer se um Espírito vem da parte de Deus? A resposta é simples. É só você meditar na palavra. Toda pergunta que seja sobre a Bíblia, a própria Bíblia trata em responder. A Bíblia, ela é a sua própria intérprete. É fato que nós não iremos conhecer a Deus plenamente, da maneira que Ele é. Mas aquilo que a Bíblia revela sobre Ele, nós podemos o conhecê-lo. Deuteronômio 29 diz que aquilo que Deus aprove a guardar para si, Ele guardou, e aquilo que Ele quis revelar aos homens, Ele revelou. Então, se nós queremos conhecê-lo da maneira que Ele é, vamos meditar no livro que Ele mesmo escreveu, no livro que Ele mesmo inspirou os homens a escrever letra por letra, o livro que Ele mesmo está presente. Quando nós abrimos a Bíblia para ler de todo o coração, nós estamos lendo junto com seu próprio autor. Então, fica um conselho. Se você quer de fato conhecer se uma mensagem é uma mensagem que provém da parte de Deus, medite no livro em que Ele mesmo é revelado. Medite na palavra em que diz que Ele é amor, em que apresenta Jesus como o Salvador, em que apresenta Deus também como sendo justo. Medite no livro onde fala sobre a eternidade. Medite na palavra onde ela fala sobre o destino final tanto de ímpio quanto dos salvos. Se você quer conhecer a Deus de fato, conheça-o como a Bíblia o revela. Plenamente, nós ainda não iremos o conhecê-lo. Quem sabe um dia Ele mesmo, na sua eternidade, se revele por completo a nós. Porém, hoje, pela nossa limitação, nós não entenderemos de fato como Ele é. Mas aquilo que a Bíblia revela sobre Ele, nós podemos conhecer. Mas você só vai, de fato, conhecer a Deus como a Bíblia o apresenta, se você passar a meditar nessa palavra dia após dia. Esse foi o vídeo de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus.